Olá, meus futuros calouros do curso Vai Cair na Prova, o melhor curso deste meu Brasil. Estamos aqui mais uma vez na frente de Física A, aula de número 14, resolução de exercícios. Eu sou o professor Ganso e estarei ajudando você na caminhada de hoje. Então, sem mais enrolação, pegue o seu material e acompanhe comigo a resolução dos problemas desta aula. Vamos lá. Primeira questão é a que nós vamos resolver, é a questão de número 1. E leia a questão comigo, que diz assim. Uma pessoa de massa 70 kg sobe um lance de escada de 5 degraus, cada um com 30 centímetros de altura. Determine, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, letra A energia potencial gravitacional adquirida pela pessoa em relação ao pavimento. Bom, pavimento seria o ponto de referência, seria o solo. Então ele quer saber qual seria a energia potencial gravitacional adquirida no ponto mais alto desse lance de escada que contém 5 degraus. Então tem aqui um desenho representando a situação. Está aqui, como aqui o texto fala, o pavimento está em verde, e eu tenho 5 degraus que corresponde a um lance de escada. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a altura desse lance de escada, que seria essa altura H bem aqui. Então está aqui o solo, que seria o ponto de referência, o que o texto chama de pavimento, e o texto quer saber qual é a energia potencial adquirida nesse ponto mais alto do lance de escada. Então eu preciso saber qual é essa altura. O texto diz que são 5 degraus, assim a gente consegue observar na imagem, e que cada um dos degraus tem uma altura de 30 centímetros. Então, se eu quero saber a altura total, eu vou pegar cada um desses 5 degraus, os 5 degraus, e multiplicar pela altura de cada um deles. Então, para saber essa altura H aqui, são 5 degraus de 30 centímetros de altura cada um. Multiplicando, eu percebo que a altura corresponde a 150 centímetros. Mas nós vamos utilizar a unidade do SI. Isso corresponde, então, portanto, a 1,5 metros. Beleza? Então essa é a altura em que a pessoa vai subir. E aí ele quer saber a energia potencial adquirida por essa pessoa nesse ponto de altura de 1,5 metros. E aí você tem que lembrar que a energia potencial é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Todos esses dados eu tenho. Ele me deu a massa, eu sei a gravidade, e eu acabei de encontrar a altura. Substitui na equação, a energia potencial será a massa, que é 70, gravidade vale 10, e a altura corresponde a 1,5 metros. Multiplicando tudo isso, eu percebo que a energia potencial adquirida por essa pessoa nessa determinada altura corresponde a 1050 joules de energia. Beleza? Uma questão bem simples, tranquila e fácil de ser resolvida. A letra B dessa questão pede que você determine o trabalho realizado pelo peso, ou seja, pela força-peso da pessoa nesse deslocamento. E aí você vai lembrar que o trabalho da força-peso é mais ou menos a energia potencial gravitacional nesse caso. E como é que eu vou saber se essa energia vai ser mais ou menos? Bom, se a pessoa estiver subindo, obviamente o peso está sempre para baixo. Se a pessoa sobe, o peso está para baixo, então o deslocamento, né, que seria o desnível, né, de altura, estaria para cima e o peso para baixo, aí seria negativo. Se o deslocamento acontece para baixo, está no mesmo sentido do peso, seria positivo. Então nessa situação a pessoa está subindo para cima, obviamente, então só para a gente não colocar redundância, né? A pessoa está subindo, abre aspas, para cima, fecha aspas, e o peso está para baixo, sentidos contrários. Então essa energia, esse trabalho será negativo, mas ele será numericamente igual à energia potencial. Eu acabei de encontrar essa energia. Então o trabalho da força-peso seria a energia potencial negativa, já que a força-peso está atuando no sentido contrário ao deslocamento que a pessoa teve. A pessoa se deslocou para cima, em desnível, né? E o peso está apontando para baixo. Então o trabalho será negativo unicamente por esse sentido. Beleza? Mas ele é numericamente igual à energia potencial gravitacional. Tranquilo, pessoal?
E a letra C ele pergunta se a pessoa tivesse subido pela trajetória da direita, o trabalho da força-peso da pessoa seria diferente? Justifique. Lhote, o trabalho ele não depende da trajetória. Nesse caso aqui da ideia de energia, de transferir de energia. Você lembra que o trabalho ele depende da força e do deslocamento. Quando eu falo do trabalho da força-peso, na força-peso só me interessa o desnível que essa pessoa teve em relação ao eixo de referência, em relação ao meu referencial. Então, quando eu falo de trabalho da força-peso, não me interessa a trajetória, me interessa apenas a altura ou o desnível que existe entre o ponto de referência, que normalmente a gente utiliza o solo, e a altura com que esse corpo se encontra em relação a esse eixo de referência, em relação ao referencial. Então, nesse caso aqui, se ele saísse do nível do solo, que ele chama de pavimento, e chegasse ao final dos 5 degraus, não importa se ele fez isso pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pela frente ou pela trás, ou por trás, mas se ele atingiu a mesma altura nos 3 casos, o trabalho da força-peso será o mesmo, porque o trabalho depende da altura, do desnível em relação ao referencial e não da trajetória, tá bom? Então uma resposta que eu poderia dar para isso é: o trabalho da força-peso seria o mesmo, pois ele não depende da trajetória, e sim do desnível, ou seja, a altura, em relação ao nível de referência, que no caso para a gente seria o solo, e no texto aqui ele me diz que é o pavimento, que seria essa área em verde aqui. Então, se ele chegou na mesma altura, o mesmo trabalho da força-peso será igual em todos os casos, beleza? Então, eu nem respondi direito, né? Ele pergunta se a pessoa tivesse subido pela trajetória, o trabalho da força-peso da pessoa seria diferente? Então, a resposta seria não. Não seria diferente, seria o mesmo. Qual é a justificativa que eu daria? Era essa aqui, ó. O trabalho da força-peso seria o mesmo, pois ele não depende da trajetória e sim do desnível em relação ao nível de referência, tá bom? Então essa seria a minha resposta, essa seria a resposta correta. Tranquilo, pessoal? Vamos para a segunda questão, que diz assim: em relação a relação entre calor e outras formas de energia foi objeto de intensos estudos durante a Revolução Industrial, e uma experiência realizada por James Joule foi imortalizada. Com ela, ficou demonstrado que o trabalho mecânico e o calor são duas formas diferentes de energia e que o trabalho mecânico pode ser convertido em energia térmica. A figura apresenta uma versão atualizada da máquina de Joule. Um corpo de massa 2 kg é suspenso por um fio cuidadosamente enrolado em um carretel ligado a um eixo de um gerador. O gerador converte a energia mecânica do corpo em energia elétrica e alimenta um resistor imerso em um recipiente com água. Suponha que o corpo chegue ao solo depois do abandono a partir do repouso, seja transferido para a água 24 joules de energia. Sabendo que esse valor corresponde a 80% da energia mecânica, de qual altura em relação ao solo o corpo foi abandonado? Adote G igual a 10 metros por segundo. Então aqui eu vou ter uma relação de conversão de energia mecânica para energia térmica e elétrica. Mas a primeira coisa que eu preciso saber é que ele me informou que existe uma energia que é transferida para a água que corresponde a 80 joules. Mas essa não é toda energia que é mecânica. Isso é só uma parte. Ele diz que 24 joules corresponde a 80% da energia mecânica. Para eu encontrar a altura, eu preciso saber quanto é 100% dessa energia mecânica. Porque eu vou utilizar a ideia de energia mecânica para a ideia de energia potencial. Então, a primeira coisa que eu vou tentar encontrar é: se 24 joules corresponde a 80% da energia mecânica, quanto é 100%? Vai ser uma determinada energia. Ao fazer essa regra de 3,
eu percebo que a energia mecânica envolvida corresponde a 30 joules, tá bom? Então, o total é 30 joules. Você vai perguntar, Ganso, então por que só 24 se transformou em energia térmica? Pessoal, durante um processo de transformação de energia, sempre uma energia será dissipada, tá? Então, aqui a energia mecânica se transformou em 80% de energia térmica. Os outros 20% se transformaram em outras formas de energia. Mas a energia mecânica fornecida, de início, foi 30 joules, mas 6 joules se dissiparam em outras formas de energia que não foi a energia térmica, tá bom? Então, como eu quero saber a altura, eu vou utilizar a energia mecânica total, sem a dissipação. E aí eu vou lembrar que a energia potencial é igual a mgh, massa, gravidade e altura. Essa massa presa, um fio, estava a uma determinada altura quando começou a descer, beleza? Então, começou a descer. Então, ele tem energia potencial, já que ele estava a uma determinada altura. E qual é essa energia potencial? É exatamente toda essa energia mecânica que ele tinha no início, que foi convertida em energia térmica, mas uma parte se dissipou em outra forma. Mas eu quero saber o total dessa energia. Tá bom? Então eu vou utilizar esse 30% na energia potencial, que é a energia mecânica envolvida aí. A massa, ele me disse que vale 2 kg, a gravidade vale 10, e ele quer saber a altura H. Então, substituindo na equação, energia 30, massa 2, gravidade 10. Repete o 30, 2 vezes 10, 20, tá bom? Vou pegar o 20 que está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo. Então, a altura será 30 dividido por 20, isso dá igual a 1,5 metros. Essa é a altura de onde esse bloco de massa M estava em relação ao solo no início dessa transformação aí. Beleza? Bem tranquila a questão, nada de complicado. Vamos continuar resolvendo aqui. Quarta questão, questão de número 3, foi resolvida pelo professor Matheus. Então vamos para a 4, que diz assim: um menino puxa uma corda na direção horizontal. Um cachorro de brinquedo formado por duas partes, A e B, ligados entre si por uma mola, como ilustra a figura abaixo. As partes A e B têm, respectivamente, massas MA de 0,5 kg e MB igual a 1 kg. Sendo μ cinético, ou μ índice C 0,3, que é o coeficiente de cinético entre as partes e o piso, a constante elástica da mola corresponde a 10 N por metro, e na posição relaxada, o seu comprimento é x0 igual a 10 cm. O conjunto se move com uma velocidade constante de 0,1 metros por segundo. Nessas condições, determine. Na letra A, ele pede um módulo da tração T da força exercida pela mola, exercida pelo menino sobre a parte B, tá bom? Então, aqui eu representei, no caderno de vocês tem lá um cachorro e tal. Para mim não importa se é um cachorro, eu só peguei dois blocos A e B ligados por uma mola e uma corda sendo puxada aqui por um garoto qualquer. Tá bom? Então, imagina que isso aqui seja o mesmo desenho que está para vocês lá no material de vocês. Então, ele quer saber a tração. Primeira coisa que eu vou olhar de contexto é que o texto me diz que a velocidade é constante, ou seja, o objeto está se movendo em MRU. Se a velocidade é constante e é MRU, lembra que a força resultante sobre esse sistema é igual a zero, tá bom? Então, quando eu analiso essa ideia, eu sei que a força resultante que atua sobre o sistema é igual a zero, já que a velocidade é constante e ele não possui aceleração. Então, a primeira coisa que eu analiso. A segunda coisa é que eu vou olhar na letra A os corpos A e B como se fossem apenas um, como se não existisse essa mola aqui, tá bom? Como se esse bloco A e B fosse um. E aí eu vou analisar as forças que atuam sobre esse corpo, que seria a soma dos dois, tá bom? Primeira força é a força de tração, que é a corda, o menino puxa a corda e a corda faz sobre o bloco B, e é exatamente essa tração que a letra A quer saber. E a outra força que atua é a força de atrito,
que está no sentido oposto à tração, tá bom? Lembrando que se a força resultante é igual a zero, as forças que atuam para a direita têm que ser igual às forças que atuam para a esquerda. Ou seja, a tração tem que ser igual à força de atrito, tá bom? Então, tração é igual à força de atrito. Se ele quer saber a tração, eu calculo a força de atrito, que elas são iguais. E aí eu lembro que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Como esse movimento acontece na horizontal e na vertical eu tenho apenas a normal e o peso, eu posso igualar a normal ao peso nesse movimento. E aí eu lembro que o peso é a massa vezes a gravidade. Lembra que eu estou considerando os corpos A e B como se fosse apenas um. Então a massa será a soma dos dois corpos. Por isso eu coloquei aqui, entre parênteses, a massa sendo MA mais MB vezes a gravidade. Isso daqui é o peso desses dois corpos juntos, tá bom? Então, ó, a partir daqui eu consigo calcular a tração, porque ele me deu o coeficiente de atrito, me deu as duas massas e disse para considerar a gravidade igual a 10, tá bom? Na verdade, não aparece aqui a gravidade igual a 10, mas lembra sempre que se ele não te deu, considera a gravidade igual a 10. Então, substituindo aqui, ó, coeficiente de atrito 0,3, a massa de A 0,5, a massa de B 1 e a gravidade igual a 10. Beleza? Então, repete 0,3, 0,5 mais 1 dá 1,5 vezes 10. Fazendo toda essa multiplicação, eu percebo que a tração que atua na corda, ou no fio, corresponde a 4,5 newtons. Tranquilo? Uma questão bem simples. A letra B, ele quer saber o trabalho realizado pela força que o menino faz para puxar o brinquedo por 2 minutos. Eu já isolei aqui, ó. 2 minutos corresponde a 120 segundos, tá bom? Lembra, não tem essa informação aqui no texto e nem na questão, tá? Eu já coloquei aqui do lado entre parênteses para a gente perder menos tempo. Lembra que um minuto tem 60 segundos, então 2 minutos terá 120 segundos, tranquilo? Só para a gente lembrar. Beleza? E aí a gente vai lembrar que para calcular o trabalho, eu faço trabalho, será a força vezes deslocamento. E aí eu falo, Ganso, mas tem aquele cosseno lá, exatamente. Mas olha, presta bem atenção no que está acontecendo aqui. Ele quer saber o trabalho realizado pela força que o menino faz para puxar o brinquedo por 2 minutos. Essa força, na verdade, é a atração. Então ele quer saber, na verdade, o trabalho que a tração exerce sobre esse sistema aí. Tá bom? E aí, para isso, como a tração está no mesmo sentido do deslocamento, o ângulo que existe entre eles é zero. E o cosseno de zero é igual a 1. É como se isso fosse um trabalho motor. É por isso que o trabalho será apenas a força vezes o deslocamento. A força é essa força de tração que eu achei no item A, vezes o deslocamento. Como é que eu calculo o deslocamento? Lembra lá da cinemática do movimento uniforme, já que esse movimento está acontecendo com velocidade constante, que é o MRU, que o deslocamento ele é igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade ele me deu, ele disse que a velocidade é 0,1 metros por segundo, olha aqui, ó. E o tempo ele me deu, ele disse que é durante 2 minutos, ou seja, 120 segundos. E aí você substitui aqui, ó, o deslocamento vai ser a velocidade 0,1 vezes o tempo, que é 120. Fazendo esse produto, o deslocamento corresponde a 12 metros. E a força 4,5 newtons. Então você substitui aqui, ó, força 4,5 e o deslocamento 12. Então, o trabalho realizado por essa força corresponde a 54 joules. Bem simples, fácil, sem dificuldade. Beleza? Acabou a questão? Não, porque ele quer saber também, na letra C, o módulo da força F. O módulo F da força exercida pela mola sobre a parte A. Agora eu não vou mais analisar os dois corpos como sendo um, porque ele quer saber a força elástica, né? Que é a força exercida pela mola no bloco A. Então eu estou aqui de novo, trouxe o mesmo desenho, continua a atração exercendo aqui no fio no bloco B,
tem aqui a força de atrito. E agora, como ele quer saber a força da mola sobre o bloco A, eu vou olhar apenas no bloco A. No bloco A eu tenho a força de atrito, no sentido para a esquerda, mas também existe a força elástica que a mola faz sobre o bloco A, já que essa mola está distendida aqui, essa mola puxa o bloco A com uma força elástica, tá bom? Mas lembra que a gente viu agora há pouco que esse movimento acontece com velocidade constante, ou seja, a força resultante continua sendo zero. Isso quer dizer que as forças que atuam sobre o bloco A devem ser iguais. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Força de atrito para a esquerda e força elástica para a direita. Essas duas forças devem ser iguais, já que a força resultante é igual a zero. E aí você iguala aqui, força elástica é igual à força de atrito que atua sobre o bloco A. Então, se eu quero saber a força elástica, eu aplico a equação da força de atrito, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. E, de novo, observa que o bloco A está na horizontal e que na vertical só tem o peso e a normal. Peso para baixo, normal para cima. Então, essas forças podem ser igualadas. Então, no lugar da normal, eu coloco o peso. Agora, toma cuidado, é o peso só do corpo A. Então, ficaria a massa de A vezes a gravidade. Esses dados eu tenho. A coeficiente de atrito vale 0,3, a massa de A vale 0,5 e a gravidade vale 10. Fazendo esse produto aqui, né, a força elástica corresponde a força elástica corresponde a 1,5 newtons. Tá bom? Então, essa é a força elástica F que atua no bloco A. Beleza? Então, dessa forma, eu resolveria o item C. No item D, ele quer saber o comprimento X da mola com o brinquedo em movimento. O que ele quer saber, na verdade, é o comprimento dessa mola quando ela está distendida. Tá bom? Quando o movimento está acontecendo, essa mola está esticada aqui, né? E ele quer saber qual é esse comprimento final aqui quando ela está esticada. Para isso, a primeira coisa que eu vou calcular é qual é a deformação que essa mola sofreu, utilizando a ideia da lei de Hooke, que diz que a força elástica é igual ao produto da constante vezes a deformação que essa mola sofre, ou a distensão, que é o X. Tá bom? A força elástica eu acabei de encontrar no item C, e a constante elástica da mola é informada no texto, ele diz que isso daí vale 10. Então, eu substituo aqui, ó, força elástica 1,5, constante elástica K vale 10 newtons por metro. Como eu quero saber a deformação, eu pego o 10 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então, a deformação será 1,5 dividido por 10. Percebo que a deformação corresponde a 0,15 metros. Mas eu vou transformar para centímetros. E 0,15 metros corresponde a 15 centímetros. Beleza? Acabou, Ganso, a questão? Não. Porque ele não quer saber a deformação. Eu acabei de encontrar a deformação que essa mola sofreu. Ele quer saber o comprimento dessa mola quando o brinquedo está em movimento. Ou seja, quando ela está com essa deformação aqui. Como é que eu calculo o comprimento? O comprimento vai ser o comprimento dela sem deformação, que seria o que ele me diz do tamanho dela normal, sem ela estar esticada ou comprimida, mais a deformação que ela sofreu. O texto me disse que o tamanho dela sem deformação é 10, e ela sofreu 10 centímetros, né? E ela sofreu uma deformação de 15. Então, o comprimento vai ser a soma dos dois. Comprimento inicial mais a deformação, isso me diz que ela vai ter um comprimento de 25 centímetros, enquanto o cachorrinho estiver em movimento. Beleza? Questão simples, sem dificuldade, mas ela é um pouco trabalhosa, porque você tem que ir fazendo por partes. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão de número 5, que diz assim: um edifício de M andares, moram N pessoas por andar. Cada andar possui uma altura H.
Então a gente dá um desenho aqui, né? E aí continua a questão dizendo: o elevador do edifício possui um contrapeso e, por isso, quando se move vazio, o consumo de energia pode ser desprezado. Seja M a massa média dos moradores que utilizam o elevador individualmente 2 vezes por dia. Desprezando-se as perdas por atrito, a energia total consumida pelo motor do elevador em um dia é. Então, ó, primeira coisa, você tem que lembrar que nesse caso eu vou trabalhar com o trabalho da força-peso. E como é que eu vou calcular o trabalho da força-peso sobre esse elevador? Ele vai ser a massa total de pessoas que entram nele, vezes a gravidade, vezes a altura total que ele vai se movimentar. Beleza? E aí a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser a massa total. Certo? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou lembrar uma coisa que o texto me disse, que cada morador tem uma massa M, tá bom? Cada morador tem uma massa M. E que nesse edifício moram N moradores. Então, se eu quero saber a massa total, eu multiplico o número de moradores, que é N, vezes o valor da massa de cada um, que é M. Então, Nzão, né, vezes Mzinho. Então, a massa total será o número de moradores, que é Nzão, vezes a massa de cada um deles, que é Mzinho. Então, a massa total é isso aqui, ó, Nzão vezes Mzinho. Beleza? E a altura total, como vai ser? Bom, o texto me diz que esse edifício tem Mzão andares. Tem Mzão andares. E que cada andar possui uma altura Hzinho. Então, se eu quiser saber a altura total, eu multiplico o número de andares, que é Mzão, vezes a altura de cada um deles, que é Hzinho. Então, seria Hzinho aqui. Então, a massa total vai ser essa, a altura total será essa. Substitui na equação do trabalho. Então, ficaria a massa total, que é Nzão vezes Mzinho, vezes a gravidade, vezes a altura total, que corresponde a Mzão vezes Hzinho. Beleza? Só para modificar ou deixar mais bonitinho, eu trouxe para frente tudo que é tudo que está grande, né? Mzão vezes Nzão, Mgh. Beleza, acabou, encontrei o trabalho. É isso? É isso. Aí você vem aqui e marca letra D, porque é o que aparece. Calma lá, filhote. Porque tem uma informação que ele me deu no texto, que se você não prestar atenção, você pode levar o farelo. Olha a informação que ele me deu aqui, dizendo que essas pessoas fazem isso 2 vezes por dia. Então, eu tenho que pegar essa equação e multiplicar por 2, já que isso vai acontecer 2 vezes ao dia. Então, multiplicando por 2, trabalho ou a energia envolvida aí será 2 Mzão Nzinho. Trabalho durante o dia será 2 Mzão Nzão vezes Mgh. Aí dá a resposta da letra C. Tranquilo? Uma questão bem simples, mas você tem que analisar perfeitamente o que está acontecendo, porque senão se dá uma cagada e você pode perder pontos por causa de besteira, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueçam, pelo amor de Deus, pessoal, se você está com dúvida, entre em contato, seja comigo, com o Matheus, ou vá lá no sábado às 3 da tarde, que está tendo o pessoal que está tirando dúvida de física com vocês. Não deixa acumular dúvidas, não deixa acumular dificuldades. Se você está com problemas, entre logo em contato para a gente tentar sanar isso o mais rápido possível, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e um beijo no coração.